Pessoal, boa noite. Boa noite mais uma vez. Estamos aqui, né, no nosso segundo encontro, nossa segunda videoconferência, nesse dia 22 de dezembro. E hoje a gente vai tratar de algumas coisas, mas antes propriamente de entrar no tema e nas questões que eu organizei, teóricas, né, para gente, e práticas também, eu queria me colocar à disposição para falar primeiro uma coisa, que é, se vocês notaram, ou já sabem que eu fiz um ajuste e agora a data de entrega do trabalho avaliativo final não é mais 4 de janeiro. Vocês sabem disso já, não é? Sim, Eu a ainda não data. avisei no meu colo, não. Eu ia avisar depois da sua Não, videoconferência. Talvez os meus não saibam, não. tranquilo, mas de todo modo eu sinalizei lá, estou dizendo aqui, né, para que fique bem estabelecido que é 21 de janeiro agora, e não mais como antes. Mas isso aí vem de uma certa noção que eu tinha formado e que eu fui conversando com Mônica e ela me deu umas dicas, né, que me ajudaram bastante, né? Outra coisa que vocês viram também que eu interagi um pouco nos fóruns, também coloquei um apontamento lá. Eu gosto dos apontamentos e eu fiz um apontamento também para organizar esse encontro de hoje, né? Então, assim que a gente se despedir aqui, eu vou carregar lá no ambiente um PDF que é um apontamento que eu preparei, que é uma espécie de resumo dos dois textos que eu organizei, né? Porque eu sei muito bem que, por razões diversas, algumas pessoas não vão ter contato com o material. A gente sabe que é assim, né? Então, eu costumo fazer sínteses, organizar com base mesmo no que eu sugiro, né, para que a pessoa tenha um contato mínimo. Não é o texto, mas são extrações do texto. São aspectos que eu chamo a atenção, porque aí funciona como um guia também, né? Porque a gente sabe que todo texto ele tem aspectos que são mais importantes, Sou eu, é, em pé, de manhã. e tem outros Vamos aspectos. começar. Tem alguém com o microfone aberto. Tem alguns aspectos que são mais Gostei, muita importantes ideia, e Olga. outros são como apêndices, né, para defender uma tese final, que é aquilo mesmo que os autores querem afirmar, mas enquanto eles não vão à ideia central, eles vão construindo preâmbulos e organizando as ideias. Então, é por isso que eu faço esses apontamentos que eu mando depois para vocês, tá? Dito isto, eu queria saber se, em relação à organização daqui para frente, se tem alguma dúvida, alguma consideração. Vocês têm algo para perguntar? Alguém escreveu? Professora, boa noite. Boa noite. Então, é sobre a questão dos prazos, né, que está meio curto, vamos dizer assim. Nós, professores, temos, né, alguns têm um vínculo, outros têm dois, e aí fica um período muito curto para a gente trabalhar com os textos e elaborar as atividades. Sim, Então, peço encarecidamente, com muito respeito e carinho, que considere, né, a respeito dos prazos, né, prolongue mais um pouquinho essas atividades. sim. Por favor, como é o seu nome? Marcelo Vieira. Oi, Marcelo, veja, isso foi até tratado, né? As pessoas disseram que o prazo era curto, mas veja, qual é a minha ideia com esse enxugamento? É justamente colocar de tal modo que vocês se desengajem da semana anterior, a ponto de se engajarem na próxima, sem ficarem divididos com essa coisa do fórum e da nova semana, entendeu? Aí eu considerei que colocando um limite mais enxuto, eu poderia conseguir isso, que vocês se engajassem na semana próxima já logo. Digamos que a minha expectativa nessa consideração ideal era que a essa altura todo mundo já tivesse lido, por exemplo, os três textos, sabe? O de Pote, o de Zutião e Mal e Leite e o de Fonseca. Aí, como eu coloco um prazo que termina ali quarta, quinta, ficaria assim a sexta para a pessoa já considerar o novo texto, sabe? Mas assim, eu não sou insensível à realidade, eu sei disso que você fala.
e eu estou dizendo para você qual é a razão do prazo. Não é ruindade no coração, mas é um certo desejo de que isso que eu suponho que possa acontecer, de fato se dê. Mas aí você me diz, não, não vai acontecer, porque a realidade ela é mais complexa e, sabe? Considerando isto também, eu não sei se você notou, mas eu fui colocando o prazo mais para frente. Então, digamos que agora eu vou deixar para sexta, sabe? Mas envolver o fim de semana, porque justamente a ideia é que vocês leiam. E não fiquem assim um tempão com o fórum, entendeu, Marcelo? Veja, eu vou me aproveitar do que você está dizendo para falar outra coisa. Eu coloquei já a terceira semana e lá eu coloquei uma instrução, porque justamente, veja, eu espero, né? A minha intenção, minha pretensão é que vocês, a partir de agora, já comecem a elaborar, formular, refletir sobre o produto da atividade avaliativa final. E aí o fórum, ele já seria um esquenta, digamos, uma coisa já nesse sentido, de vocês já, a par do que deve ser feito, começarem a de fato fazer. Aí seria, depois de tudo, aquilo que acontece no fórum e as interações que vão se estabelecendo ali, vocês copiariam, colariam, que são coisas próprias de vocês, e fariam já uma reflexão em cima daquilo que vocês já começaram, entendeu? Então, a minha ideia é sempre essa, de tentar antecipar, de tentar produzir um adiantamento para que vocês comecem já as coisas. É por isso, entendeu? É um jeito de pensar e de fazer as coisas. Mas eu não estou, assim, surda e cega para a realidade e não desconsidero isso tudo que vocês me falam, né? Eu estou a par das dificuldades, mas é por isso, Marcelo. Ok, Você... professora, eu novamente. Oi. É, achei interessante realmente a questão da preocupação da senhora, né, em relação aos prazos. Se eu não me engano, está até de segunda a quarta. Se ficar de segunda a quinta, né, no meu entendimento, dá até para a gente, né, dar uma lida no material, fazer uma reflexão sobre a atividade e dá para a gente interagir normalmente lá no fórum. E aí ficar a sexta para a gente já, né, analisar as próximas leituras. Eu acho que Ah, até quinta-feira, no meu entendimento, tá tranquilo, viu, professor? E obrigado sim. também pela consideração aí de reavaliar esses prazos. Não, E sobre a atividade que a senhora deu as instruções, né, achei interessante dar logo as instruções no início para a gente já ir pensando na reflexão que será escrita posteriormente para ser apresentada no final da disciplina. isso, é justamente. Então, eu guardei isso que você falou, né, da quinta, e sensível a isso, que eu acho que, bem, se a pessoa não precisa da quinta, mal não vai fazer, né? E para a quinta, para quem precisa, vai ser bom. Então, de todo modo, é assim que a gente vai se organizando na vida, né? Com flexibilidade e aos pouquinhos, viu, Marcelo? Vou, Ok, vou professor, mudar. obrigado, viu? Nada. Então, pessoal, isso que Marcelo falou, alguém escreveu. Ah, pode ser que tenha contemplado, né? Outras pessoas, até Marleide tinha enfatizado muito isso. E justamente a partir do que ela colocou, que eu também me posicionei num lugar específico, mas é por isso, tá? É, bem, e agora, em relação. Alguém mais tem alguma consideração a fazer sobre o andamento daqui para frente? Dúvidas sanadas. Ah, tá bom, bem, Aires. Ok. Então vamos seguir, né? Considerando isso, mas se vocês tiverem alguma questão, fiquem à vontade, tá? Considerando isso que é o início, né? Aí eu vou fazer uma pergunta que me causa um certo. Vocês leram o texto, ou pelo menos um texto? Ah, antes de mais nada, eu não sei se vocês notaram, né? Eu escrevi pelo menos. Vocês perceberam que eu fiz o upload de um texto, mas que um dos artigos que era para ler para hoje, ele faz parte de um livro. Vocês perceberam isso, né? Bem, sim, sim, exato. Se não perceberam, vão notar, porque e também depois de tudo, se vocês observarem o índice,
Eu indiquei alguns artigos daquele livrinho que a gente vai ler. No final, a gente vai ler aquele livro aqui juntos, né? É um livro que eu achei ele acessível, eu achei o nível de abordagem bom, acho que ele cobre de forma suficiente os aspectos que eu pretendia trabalhar, e aí por isso que eu adotei ele, certo? Tá. Faça assim, não, tá, professor. Ah, alguém. Professor, esse último trabalho não pode ser em grupo, por quê? Veja, fale mais sobre isso. A ideia aqui é Juverlânia. Bem, a princípio eu queria ver uma produção individual e acompanhar como é que vocês se colocam, né? Mas qual seria o ganho de ser em grupo, além do óbvio, né? Que facilita. Qual seria o ganho de ser em grupo também para o meu olhar avaliativo? Vamos, Juverlânia, argumente aí. Juverlânia? Boa noite, professora Rejane. Oi, Rejane. A senhora fez a pergunta para a Jovelânia, como ela não está respondendo, eu posso até responder. Eu Viu? acredito, assim, eu sou uma pessoa assim que eu tô conhecendo mais sobre a educação especial, né? E eu tô, assim, a questão do grupo, sabe? Como já aconteceu em outras disciplinas, eu acho interessante porque, no meu caso, né? Eu e mais duas, a gente faz uma videoconferência e existe a troca, né, dos conhecimentos e as particularidades vividas por cada uma, e isso acaba acrescentando muito, sabe, em coisas que, pelo menos para mim, era desconhecida dentro da minha realidade, entendeu? Então, assim, eu acho assim, em grupo muito proveitoso nesse sentido, por conta que assim a Peraí que eu gente vou tem borrar a cama. fórum, a gente tem leitura, sabe? Mas eu acho que esse contato também, sabe, com os outros para ter que juntar o que cada um, seu ponto de vista diante do que foi passado é interessante também. Ah, Juverlânia, atribulada no fim do ano, veja, entendi. Não, Mas não, aí ela falou de atribulada no fim do ano, mas, Juverlânia, o trabalho não é agora, é dia 21 de janeiro, viu? Então, nesse sentido, esse problema não existiria, né? Entendeu? Regiane, eu ouvi você, tá? Você diz algo que faz sentido, mas, por outro lado, a gente sabe também. Me diga uma coisa, vocês têm feito os trabalhos em grupo das disciplinas anteriores a essa, nos outros módulos, todos? todos não. Hum, todos não, né? Então, de Boa quatro módulos, noite. Posso alguns falar? foram e outros não, não é isso? Entendi, Gleide, certo. Bom, Posso falar, professora? por favor, Adriana. Não, aqui é Carla, agora. Oi, Carla. Então, assim, normalmente os trabalhos que estão tendo postagem em fórum, os primeiros, eu lembro que foram tipo colocação, a nossa colocação diante dos artigos, né, dos textos que era posto para gente, e esse agora, pelo que eu percebi, é um artigo, né? É, um Então, trabalho de no ou máximo. não, ou não é um artigo. Não, artigo é uma peça com especificidades, né? Que no caso não Sim. tem. Vamos chamar de trabalho escrito com no máximo Então é 10 um páginas. Então, é um Hum, trabalho escrito, tipo assim, um resumo com aqueles pontos que a senhora colocou lá, não é um artigo. não. E também não é um resumo porque envolve partes, né? Envolve uma Sim. consideração de Por- vocês. Então tá bem assim delimitado lá o que é que eu pretendo, né? Sim. Porque Vocês assim, os meus não, desenvolvem.
os meus anseios, porque assim, eu sou professora, eu sou dona de casa, eu sou mãe, né? Então, eu também sou sozinha. E assim, são muitas coisas, além do trabalho, família, casa, filho. E assim, fica muita coisa. Eu mesmo, esse final de ano, super, acho que é todo mundo. A gente fica assim, sobrecarregado. Aí quando a gente se depara em um trabalho, para você ler várias coisas, para chegar, por exemplo, 10 páginas, né? Ah, quero no máximo 10. Mas você No também não vai máximo. enviar uma coisinha com uma, duas páginas. Eu acho que tem que ser mais ou menos na média, né? Umas É, 5 por aí. E a e, gente não e- vai colocar qualquer coisa porque a gente está em uma pós. A gente não vai copiar e colar. Você tem que sentar, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que tentar organizar para você poder fazer esse trabalho. Então, eu penso e- assim, que se fosse em grupo, facilitaria, porque, tipo, a gente, em grupo, a gente sempre divide. Ó, e você fica com essa parte, você fica com essa parte, você fica com essa parte. A gente divide e aí diminui um pouco o trabalho. Eu penso assim. Estamos final de ano, início de ano. Aí, assim, facilitaria bastante, porque a gente divide as tarefas, sendo em grupo. E também facilitaria o trabalho da senhora no lugar de corrigir 30 trabalhos, a senhora vai corrigir 15, 10 trabalhos. Entendeu? Eu acho que a Entendi. minha angústia é essa. Tipo assim, muitas coisas, muita tarefa, tem que sentar, tem que ler, tem que parafrasear. Não tem que ler só uma coisa, tem que ler várias. E são muitos trabalhos, muitas coisas. Não te angustie, não, tá? Ó, ouvi a argumentação, acompanhei mais ou menos qual é a ideia. Não acho que grupo seria interessante, pois não conhecemos um ao outro, mas o prazo estendido poderia melhorar muito nossa correria. Tá, Vanessa, mas veja, eu já estendi. É 21 de janeiro e não mais 4, então você já está contemplada, viu? Pronto, ó, concordo com a colega Vanessa. Veja, não há unanimidade, né? A gente sabe que nas mais diferentes questões as pessoas têm posições diferentes, né? Eu ouvi você está, vou pensar, mas aí vou pensar, eu prometo que eu vou pensar, tá bom? Mas assim, a princípio é assim mesmo, individual, viu? Mas eu vou pensar mesmo, seriamente, viu? Podem saber que eu vou pensar, tá bom? Certo, pessoal? Oi, Carla, certo, Carla? Vejam, dito professora. isto, Jucimar, certo, certo. Pronto. Professora, Oi, é Marleide que está falando, a tutora Marleide. oi. Deixa eu fazer uma pergunta. É, a aluna colocou que ela prefere trabalho em grupos porque eles conseguem trabalhar melhor porque dividem em partes, né? Cada um fica com uma parte e aí depois eu acho que gera um trabalho final, pelo menos foi o que eu entendi. Eu tenho uma pergunta para eles, para vocês alunos. Quando vocês dividem o texto em partes, há algum momento que vocês se reúnem para discutir o texto, cada um a sua parte? Porque esse trabalho fragmentado, eu não sei se todos vão aprender a parte do outro. Quando a gente divide trabalho em partes, né, professora? Eu fico com uma parte, o outro fica com a outra parte, aí divide. Vocês conseguem ler o texto inteiro, ou pelo menos discutirem o texto inteiro, ou fica nessa história de cada um pegar a sua parte? Porque eu me preocupo muito com... Só um momentinho. Eu me preocupo muito com essa questão do fragmento. Porque o texto tem, talvez, vamos dizer, 10 páginas, eu vou ler 2 páginas. E eu vou ter a compreensão global do texto, lendo só parte dele. É isso que eu queria colocar aqui, professora. A senhora pode explanar um pouco mais essa minha ideia, não sei. Licença, é Rejane. No meu caso, eu não falei que cada um fica com uma parte, e sim todas lerem, entendeu? Como se tem um prazo, a gente costuma, em outros grupos, a gente costumava fazer uma videoconferência, como está acontecendo aqui, entendeu? E a gente predestinava, limitava
uma data para tal texto, e todas liam, e debatia entre o grupo sobre o que foi esclarecido, e daquele texto a gente produzia o que se foi entendido, e assim consequentemente. Eu Era veja, eu nesse sentido, entendeu? Só que entendi. o que que acontecia era essa troca de ideias que a gente acabava tendo, porque às vezes uma tem uma percepção e a outra já acrescenta com outra percepção que teve, então eu acho isso interessante. No meu sentido foi esse, não de cada um ler uma parte porque não faz sentido, porque o aprendizado ele tem que ser em um todo, né? Então foi nesse sentido, viu? sim, eu suponho que sim, né? Mas a gente sabe que e quanto tanto maior quanto for o grupo, né, Marleide, mais esse aspecto pode vicejar, né? De as pessoas não terem essa compreensão global e não ficarem com a noção completa. Eu estou atenta a isso, é também por isso que eu fico reticente, né, com relação ao trabalho em grupo. Dada a minha experiência aí, vocês sabem disso. Bem, e aí o que é que eu vou dizer? Caso eu mude, nunca será para trios nem quartetos, viu, gente? No máximo uma dupla, porque, Marlene, eu acho que quando você trabalha em dupla, fica mais difícil que essa dificuldade que você apontou aconteça. Mas eu não estou afirmando que eu vou mudar, não. Eu gosto muito dessa produção individual, eu acho importante, né, que em algum momento a pessoa elabore ela mesma, né? Alguém falou aí sobre copiar e colar. Veja, essa coisa do plágio, de não parafrasear, é um aspecto que é tão presente nas nossas vidas, né, docentes, que a própria UFES já comprou um software, né, que permite que a gente submeta o trabalho e ele vai indicando ali as similitudes, né? E a gente pode detectar o plágio, né? E plágio é o crime acadêmico, né? Plagiar a ideia do outro é você se apropriar do outro sem dar os devidos créditos, gera uma consequência que é você não poder ter o trabalho reconhecido como seu. Então, eu sou muito atenta e cuidadosa com isso, né? Cuidadosa com a formação de vocês, né? Que eu acho que tem que ser boa e continuar excelente. Então, eu persigo isso. Claro que me dá mais trabalho, certamente, porque eu vou lidar com mais peças, né? Mas eu acho que é um esforço que é importante também que eu faça, tá, gente? Mas é como eu disse, eu vou pensar, tá? E assim, considerando o adiantado da hora, eu acho que a gente deve pensar que já foi colocada a questão, eu absorvi, né, o que vocês disseram, vou pensar e eu prometo que eu vou me posicionar, tá? Eu vou considerar isso, tudo que foi dito aqui, os prós e os contras, inclusive as pessoas que alegaram, no meu caso não seria interessante. Claro, se eu chegasse ao ponto de dizer que poderia ser em dupla, as pessoas que não acham que é o caso podem fazer individualmente, né? Ninguém é obrigado a fazer em dupla. Apenas eu abriria uma possibilidade, tá certo, pessoal? Então, nesse sentido, eu não descontemplaria quem não gostaria de que o trabalho não fosse individual, certo? Só para deixar isso claro. Pronto. Beleza? Podemos ir? Hein, pessoal? Sim, professora. Pronto. Vamos lá. Vamos com o espírito de Natal, né? Que hoje é quase Natal. Bem, a gente está aqui num dia de trabalho, né? E aí a pergunta que eu ia fazer era sobre se vocês chegaram a ler os artigos, né, que eu recomendei, sendo que um deles, né, que é o das três autoras, que está no livro que eu disse que a gente vai ler. Ao fim e ao cabo, a gente vai ler vários artigos desse livro aí, tá? Vocês viram que é Fonseca, né, o primeiro texto, que é sobre dificuldade de aprendizagem, e o segundo texto foca mais nos transtornos, distúrbios e dificuldades, tá? Então, primeiro a gente tem que pensar já, né, já de saída, a importância de delimitar, de oferecer uma separação entre o que é próprio da aprendizagem, né, que diz respeito à sua dificuldade. A gente viu aqui no texto de Pote que aprender é custoso, dá trabalho, tá? E dificuldades podem acontecer nesse processo.
o mais esperado é que aconteça, né? Outra coisa que eu acho que já pode ficar como senso comum para a gente, né, nessa área, é essa noção de que a heterogeneidade é a regra, né? Se a gente fecha o foco, nós somos diferentes, ponto final. Quer dizer, essa ideia de que há uma homogeneidade quando há o caso típico, ela é falsa. As pessoas aprendem de formas distintas, apenas que, em alguns casos, dificuldades aparecem, né? E conforme vocês viram no texto, eu vou tratar dos dois, né, coletivamente. Conforme vocês viram nos textos, é, existem diferenças entre transtorno, distúrbio e dificuldade, né? Mas há uma polissemia, Débora, em torno disso. Obrigada. Porque as pessoas, o que é transtorno, o que é distúrbio, o que é dificuldade? Sim, eu também quero notar que vocês também, a essa altura, já separaram os transtornos globais do desenvolvimento e aqueles que foram estudados no módulo 4 desses que a gente está falando agora, e espero também que vocês já estejam bem assim apropriados daquilo para o qual o módulo 5 se dirige, né? Que é para aspectos diferentes daquilo que foi feito antes. Tanto é, e vocês já sabem, se não souberam, vão saber, que, por exemplo, o atendimento educacional especializado, ele nem é para esses transtornos que a gente está tratando agora, né? Ele tem especificidades que não atendem a isso que a gente está vendo, né? Nesses transtornos de agora. Mas os textos começam enfatizando e chamando a atenção para a importância de a gente estabelecer a diferença entre transtorno, distúrbio e dificuldade. Eu queria interagir com Giselma. É verdade. Inclusive, há uma rotulação envolvendo tudo isso. Isso, Giselma. Então, aqui a gente tenta limpar o terreno, né? Para que vocês saiam diferentes do modo como entraram, né? E aí, nessa primeira compreensão, né? É essa ideia de que dificuldade de aprendizagem compõe um subgrupo, transtorno barra distúrbio compõe outro, né? Embora eles estejam relacionados, não possuem a mesma origem. Isso, Débora. Se fala em igualdade, mas é falso. Não possuem a mesma origem, né? Vocês viram, e quem lê o texto também já notou, que a dificuldade de aprendizagem é o primeiro que é notado pela gente, né? Por nós, professoras. A dificuldade é o primeiro aspecto que é notado, né? E do lado da dificuldade, o que é que está estabelecido na atualidade dos conhecimentos, na literatura, no estado atual, né? É o fato de que eles dizem respeito a uma questão pedagógica, tá? É uma questão pedagógica e não neurobiológica, como é o caso dos transtornos barra distúrbios. Transtornos, não sei por que eu estou falando isso. Transtorno. Então, dificuldade é questão pedagógica. Ela pode estar presente no transtorno e necessariamente está, mas, em muitas vezes, é só uma dificuldade. Ali não há transtorno e ali não há distúrbio. Então, é importante operar essa separação, ok? E aí, qual seria uma definição assim sintética, né, da dificuldade de aprendizagem? Que orava lá na escola, na frente da escola. Alguém quer participar? Não. José Carlos, seu microfone. Desculpa, foi sem querer. Certo. Então, aí elas partem de Siasca, né, para apontar o seguinte, em relação à dificuldade de aprendizagem. Veja, a criança, ela entra na escola, né, no universo escolar, que é diferente, tem regras. Ele se separa das outras instituições e apresenta um ethos próprio, sua forma de organização é peculiar, é um espaço distinto, né? E algumas crianças, né, nesse novo ingresso, nesse contexto novo, o que é que ela vai ter que fazer, né? O que é que esse contexto exige da criança? Adaptação social. Bem, isso não é próprio só da escola. A gente vai ter que se adaptar socialmente em todas as instituições nas quais a gente ingressa. Mas no caso específico da escola, tem uma peculiaridade porque a gente deve cumprir um percurso normativo. Não no sentido de fazer tudo igual a todo mundo, mas no sentido de que, pela legislação, pelas convenções históricos sociais,
a gente deve percorrer uma trajetória formativa nas instituições escolares, e isso requer uma adaptação social, né? A gente sabe das dificuldades na transição para a escolarização, na transição dos ciclos, tem dificuldade, né, nos processos progressivos da escolarização. Mas aí as autoras também chamam a atenção para o fato de que, além do processo de adaptação, que é social, tem também a necessidade de um processo de maturação e desenvolvimento físico e mental. Vejam, a criança, ela precisa progressivamente se adaptar no sentido não só social, mas do seu físico, das suas possibilidades mentais, né? Das suas capacidades maturativas de acompanhar, de responder às exigências que são próprias a esse contexto, tá? Então, é difícil e a dificuldade pode aparecer e ela aparece. Então, é quase assim, mandatório. São transições, há dificuldade. A gente lida com elas, a gente sabe disso. Então, a dificuldade, ela se dá por essas razões, né? E aí as autoras falam, elas vão lidar com um conjunto de regras que podem ser estranhas e podem, vejam, isso é muito importante, se chocar com sua cultura social e familiar e suas condições socioeconômicas. Vejam, eu gostei do livrinho que eu adaptei para a gente também, porque assim, em todos os artigos há um cuidado em dizer, olha, como é que faz? Faz assim. Tem a teoria e tem a prática, né? Há uma exposição, mas às vezes, como é que eu lido na prática com isso? E aqui e ali essa coisa de ir tecendo teoria e prática para produzir um sentido das coisas que a gente está estudando e que possam efetivamente nos inspirar, né? Na escola, na lida diária dos nossos estudantes. Em relação a isso, né? Oi? Mais microfone. Certo. Em relação ao processo de enfrentamento e superação de dificuldades de aprendizagem, né, a máxima que as autoras trazem é essa ideia de que a gente deve aplicar métodos pedagógicos que façam sentido para a criança, né? Isso é óbvio, né? É óbvio que a gente deve se preocupar com fazer sentido para a criança, né? É óbvio a essa altura que a gente sabe, por exemplo, que o nosso ethos de classe média é distinto do ethos das crianças das classes populares, e a depender do modo como a gente se dirige para organizar, construir com elas as noções escolarizadas, a gente pode entrar em confronto, entrar em choque. Então, é importante ficar sensível, é importante que a gente pense bem, fazer sentido. Esse palavreado. Bem, e na prática, né? Como seria isso? De ficar atento, de cuidar, de contextualizar em relação à cultura familiar, socioeconômica, né? Com vistas a permitir que, naquela heterogeneidade que é socioeconômica, que é cultural, que tem a ver com pertencimento também, a gente contemple a heterogeneidade, tá? Eu gosto muito de ler artigos do pessoal das ciências que fazem algum tipo de adaptação, porque eu acho que eles são muito ilustrativos disso que eu vou trazer agora, tá? E que se conecta com essa questão nesse ponto do texto, gente. Essa ideia que já está até gasta, né? De pensar que a gente deve partir do que sabe para construir o que não se sabe, no sentido de tese, antítese, síntese, que vocês já estão acostumados a lidar. Quer dizer, nossas crianças, os estudantes, de um modo geral, eles não chegam à escola como tábula rasa. Existem noções prévias sobre vários aspectos em relação aos quais nós vamos tratar, que a gente quer construir, desconstruir e superar. Se eu considerar, por exemplo, conforme afirma Vygotsky, que o papel da escola, entre os papéis da escola, está este de permitir que os estudantes superem a concepção de senso comum, isso encontra muito apoio, tá? E aí, esses estudos aos quais eu aludi, eles tratam disso, e aí eu até coloco para vocês lá, né, no material, um artigo de Schroeder, que é muito importante. Eu acho que aqui, eu vou contar uma história rápida, que a maioria de vocês ou já ouviu falar ou vai se identificar, tá? Porque eu fui criada no interior, né? E minha avó me contava muitas histórias e minha infância foi povoada dessas histórias. Eu acho que em muitos casos vocês também, né? No caso específico desse material que eu vou citar,
o professor ele estava tentando ensinar, construir com os estudantes o estudo dos répteis, tá? E aí ele via que ano após ano ele ia falar de répteis e ele era muito mal sucedido. Ele fazia os apontamentos, fazia as atividades, mas ano após ano ele tinha dificuldade, especialmente em falar sobre os répteis, né? E aí ele vai dizer que se aproximou de uma certa de leituras que falavam sobre os conceitos prévios, conceitos espontâneos ou conceitos cotidianos, né? Que são aqueles que são prévios à escola, que a criança já traz, que o estudante já traz. E aí vejam o que é que esse autor encontrou, né? Quando ele estava inventariando as noções prévias sobre cobra, tá? Eu quero que vocês me digam se conhecem isso. Ó. Uma criança falou o seguinte: qual é a ideia de cobra? Ela falou: olhe, a cobra rateira procura mulheres quando estão amamentando e, durante o sono, sugam leite. Minha avó viu e disse que isto é verdade. Sugar o leite na vaca também é muito comum. Quem nunca ouviu essa história? Caninana. Quer dizer, a criança definha, a mãe amamenta e a criança só definha. Vocês já ouviram essa história, né? Eu falo nas minhas turmas, foi. Alguém conhece essa história da caninana? Às vezes muda de nome, né? Muda de Veja, nome. Conheço, professora. Câmbia. Se ele não tivesse inventariado, ele nunca ia saber que, para essas crianças, né, com as quais ele estava lidando, eles achavam que os répteis não deveriam existir, porque eram nojentos e perigosos. Vejam, essa noção prévia, essa concepção afetivamente carregada, com afetividade negativa em relação aos répteis, estava se chocando com a noção escolarizada de répteis que ele pretendia construir. Vejam, aqui é um exemplo entre inúmeros de como, se a gente não se interessa pelas noções prévias dos nossos estudantes, a gente perde em construir outras noções, porque a gente não se interessa pelo que eles trazem. Essa noção de você construir a partir do que se sabe, ela ganha sentido e importância a partir de exemplos dessa natureza, né? Que a gente vê que as crianças já têm ideias, e isso vai entrar em choque. Então, é um, entre outros, né? Conforme eu adiantei, alguém falou aqui. Sim, sim. Isso às vezes é óbvio, é senso comum até, mas às vezes a gente não se dá conta ou não pratica, né? De tão óbvio que é. E outro exemplo que é muito comum, eu nem sei se eu falei com vocês, as noções, por exemplo, a baleia. A baleia é um peixe ou um mamífero, né? O morcego é uma ave ou é um mamífero? Vejam, a gente leva noções prévias. Se meu avô pescador, querido, que eu sempre gostei, disse para mim que a baleia é um peixe, aí eu chego na escola, a professora nem olha para mim e diz que é um mamífero. Veja, e aí? Eu vou trocar de concepção? Por que eu trocaria, né? Veja, no processo de construção, esses aspectos estão em jogo e podem sim criar dificuldade, né? São dois exemplos, mas existem muitos outros, tá? Só para vocês irem. Sim, às vezes atrapalham, mas a gente deve partir delas, bem, Aires, porque a gente se apoia nelas para construir as concepções novas, né? Depois de tudo, uma criança que tem as suas noções prévias consideradas, ela fica suscetível e sensível a essas elaborações posteriores, né? No sentido de reelaborar ou elaborar num outro patamar as noções prévias, tá? E construir noções mais hierárquicas, né, em relação ao conhecimento. Isso, Cristiane, minha avó me contou essa história da caninana, que a cobra bota a cauda na boca do bebê e ela fica sugando o leite da mulher. Por isso que a mulher dá de mamar a noite toda e o bebê só definha, né? Porque, na verdade, quem está mamando é a cobra. Mas, gente, a gente sabe o que é isso. Essa cobra existe? Não. É subnutrição, é carência socioeconômica, né? São modos de explicar as dificuldades reais, né? A mãe está subnutrida, ela tem dificuldades. Veja, tudo isso entra em jogo nas explicações populares sobre os acontecimentos da vida, né? Isso, Acácia, exatamente. Isso, exatamente, pessoal. É por aí mesmo.
Uhum, uhum. Pois é, bem, mas são equivocados, mas são a chave, o gancho para você pegar a galera e dizer, vamos aqui, vamos falar sobre isso, né? Isso que você traz, vamos falar sobre isso. E, ao fim e ao cabo, superar a dificuldade, né? Porque a ideia é essa, tá? Mas a dificuldade de aprendizagem, ela é comum, ela é frequente, ela está presente, né? É quase assim, tranquilo. Agora, em relação aos transtornos barra distúrbios, né? Que aí sim é algo que é novo, né? É algo que tem uma nomenclatura específica, tem uma forma específica de organização e que, ao contrário das dificuldades, ou não ao contrário, mas diferentemente das dificuldades, né? Tem peculiaridades, aí apontariam mais para o grupo, certo? Bem, no caso dos transtornos barra distúrbios, a origem é neurobiológica, tá? Vejam, é mais complexo, tá? E é preciso a avaliação de uma equipe multidisciplinar para fechar o diagnóstico. Isabela diz, é importante e necessário levar em consideração. Sim, Isabela. Eu tenho o hábito de começar um conteúdo com o que já sei sobre, exatamente. Inventariar, partir do que já se sabe. Perfeito. É isso mesmo. Eu também faço isso, né? Mutatis mutandis, eu faço isso também nas minhas turmas, tá? É. Então, o que é próprio do transtorno barra distúrbio, né? Primeiro, é neurobiológico, né? Outra coisa, né? As dificuldades que se apresentam na presença do transtorno barra distúrbio, né? Elas transcendem as questões culturais e socioeconômicas às quais eu aludi, tá? Então, não depende. A gente pode fazer o que for, mas não vai adiantar no caso do transtorno barra distúrbio, né? Como adiantaria para a dificuldade de aprendizagem somente, tá? Primeiro, porque ele se apresenta com um comportamento persistente, mesmo após a aplicação de diferentes métodos pedagógicos. Eles são persistentes, né? Eles não são resolvíveis por esses processos que a gente tratou rapidamente um pouco antes, tá? E aí, né, levando aqui adiante, é, qual é uma definição, né, dos transtornos específicos de aprendizagem, segundo o DSM-5, né, e sua última versão, né? Dificuldades na aprendizagem e no uso das habilidades acadêmicas, as quais podem causar prejuízo na aquisição da leitura ou na aprendizagem da matemática ou com prejuízo na expressão escrita, vejam. E aí vocês devem ter visto como os nomes dos transtornos, né, específicos, bom, descalculia, dislexia, vejam, o próprio nome ele já dá uma dica de qual é a questão que está em jogo, né? Conforme a gente vai ver. Isto porque as dificuldades apresentadas pela criança transcendem as questões culturais, né? Conforme eu falei. Então, persiste porque tem origem neurobiológica, tá? E aí, em relação ao desenvolvimento, né, e que a gente vai ver aqui, quais são os transtornos mais comentados e comuns nos meios educacionais? Vejam, a gente está tratando agora de transtorno barra distúrbio. Quais são os mais comuns? Vejam, dislexia, descalculia, disgrafia, transtorno do déficit de atenção, com ou sem hiperatividade, e o transtorno opositor desafiador, né? Então, TDAH e TOD, dislexia, descalculia, disgrafia, TDAH e TOD, né? Então, vamos ver, assim, cada um deles, tá? Pessoal, me digam uma coisa, em relação ao ritmo, eu posso continuar assim? Me dê uma baliza aí de como eu devo Pode, proceder. professora, tá bom o ritmo, Viu? tá Tá certo. ótimo. Tá. Bem, em relação à dislexia, né? Ela pode ser compreendida como uma grande dificuldade em aprender a ler e a escrever, fazendo com que a criança não consiga relacionar os sons da fala com a grafia da escrita. Realize troca de letras que possuem aspectos espaciais semelhantes, como
PIB e QID, aspectos espaciais, né, de sua apresentação no espaço. Também é muito comum que as crianças com dislexia invertam letras nas palavras ou palavras nas frases, ou ainda aglutinem palavras ou separem as sílabas de forma inadequada quando escrevem, né? A dislexia pode ser de três tipos: visual, auditiva ou mista. Vocês conhecem ou chegaram a ver um material de Renata Jardim que se chama Método das Boquinhas? Conhecem? Eu conheço. Eu conheço. Quem pode dar algum tipo de depoimento, falar sobre, né? Trazer aqui algum, se já teve algum tipo de experiência e como foi? Quem poderia dizer? Bom, de forma sintética, né? O método das boquinhas, ela colocou em fotos o som que a boca faz quando articula cada letra, certo? De forma bem geral. Eu também deixei para vocês no material que eu preparei um link para vocês irem para a própria área de trabalho da Renata Giardini, para vocês, para quem não conhece, conhecer, né? Porque é um método muito efetivo, muito festejado, né? E que tem dado bons resultados, porque, veja, ela criou esse método em 2003 e de lá para cá, se não me engano, foi em 2003, e ele continua até hoje. Então, já é mais do que adolescente. 2023 já é 20 anos. Professora, eu trabalho em sala de recursos no município Viu? e eu tenho um aluno que ele é não verbal, ele tem 6 anos. Viu? E eu conversando no CAE com a Fono, ela que me apresentou esse Sim. método, mandou o material para mim. Eu imprimi trabalhando com essa criança. Ele não conhece, assim, tem a dificuldade de falar, né, por conta do autismo. E eu recebi depois dele uma menina surda. Só que ela está com um aparelho agora que ela consegue ouvir um pouco. E aí eu introduzi o método da boquinha para ela aprender a ler. E eu estava até comentando com minha irmã que hoje eu falei vários encontros vocálicos, mostrando, né, Sim. as boquinhas, e ela conseguiu escrever vários encontros vocálicos. A coisa mais linda. É muito bom, né? Dá uma satisfação, porque... Então, esse método, ele é muito, muito, assim, adotado, né? E é simples, né? É simples. Assim, eu fiz a impressão, plastifiquei, e aí eu uso com eles. Até tem uma parte que já vem para juntar o som, a letrinha, para Sim, juntar, sim. formar as famílias. Aí eu plastifiquei, porque eu uso com aquelas canetinhas que eles riscam ali no Aham, plástico, depois apaga. aham. Está sendo bastante útil para os 2 alunos que eu estou Excelente. utilizando. Tá. Vejam, eu não vi seu nome. Como é seu nome? Eu sou a Dinoan. Adnan, valeu. Muito obrigada pelo seu depoimento. Vejam, é isso mesmo, Adnan. Então, esse método das boquinhas, porque ele é citado, né, como uma das formas que a gente tem para lidar não só com a dislexia, mas com outro tipo de transtorno ou distúrbio, né? Conforme vocês ouviram, vão ver no texto, certo? Vejam, alguém está com o texto aberto, com o PDF? Sim. A gente poderia ler juntos aqui as páginas 11 e 12, que é justamente, né, quando as autoras colocam os métodos para lidar. Vejam, é ali, ó, ela explica, por exemplo, como é que eu devo lidar com a dislexia do tipo auditivo ou visual. Aí ela vai dizer, o disléxico visual, você deve... Como é a dislexia visual? É dificuldade na percepção e discriminação devido a um possível déficit nas magnocélulas da visão, tá? Ou seja, tem uma origem neurobiológica. Como é que lida com os dislexos visuais? Recursos auditivos, observar os contrastes, ó, ficar sensível a isso, evitar o excesso de informações nas imagens. Vejam, são medidas práticas. E assim, não só práticas, mas relativamente simples, tá? Observar maior espaçamento entre linhas,
verificar a posição do aluno na sala em relação à fonte de luz, além de consultá-lo sobre suas necessidades. Antes de eu falar sobre a posição do aluno na sala, vocês concordam comigo que essas medidas que eu ia citando, elas contemplam todo mundo e não só o aluno disléxico visual, e, portanto, elas podem ser adotadas como regra, sem prejuízo de ninguém, mas em benefício de quem precisa? Vocês concordam? Eu achei bem prático também. E é isso que as autoras colocam no fim, Cândida, que a gente pensar que a educação inclusiva, ela deve se dar sempre assim, tentando fazer para o maior número, para que todo mundo aprenda juntos. E, no limite, eu só iria ser específica assim, nos casos bem... Porque isso que eu falei não descontempla ninguém, né? Se eu fico atenta ao espaçamento, se eu evito contraste, se eu boto poucas informações, não desprivilegia ninguém, mas, por outro lado, ajuda quem é um disléxico visual, entenderam, pessoal? Então, eu estou na página 12, tá? Em relação à dislexia do tipo auditiva, a criança ela tem dificuldade de relacionar o som, fonema, com o símbolo, grafema, né? E aí, no ponto de vista neurobiológico, é porque qual é o problema que seria gerador ou a base dessa dificuldade? Processamento fonológico ou no processamento auditivo central? E como é o trabalho com esses alunos? Vejam de novo isso que eu falei um pouco antes. Evitar o uso de palavras que não são do cotidiano da criança. Isso é uma coisa do outro mundo? Não. Isso descontempla alguém? Não. É você ficar atento às crianças, né? Introduzir novos vocabulários aos poucos, observar a propagação do som na sala. Aí sim, aí já vai voltando para o aluno, né? E a posição dele na sala, e aí sim vai no aluno e tenta atendê-lo em alguma especificidade. Mas até então, eu estava podendo fazer um trabalho bem genericão, concordam? Certo? Certo. E aí ela vai falar da dislexia mista, né? Que aí essa dislexia mista, conforme o próprio nome sugere, apresenta características do tipo visual e auditivo simultaneamente, tá? Ora, se são as duas simultaneamente, vocês vão adotar as duas medidas que foram citadas antes, porque se a pessoa congrega as duas dificuldades, né, os dois distúrbios, é só atender as coisas que foram colocadas anteriormente. E é nesse trecho aqui do texto que as autoras citam Jardine, né, sobre o método das boquinhas, tá? Como a gente já falou e está no texto, acho que não vale a pena também se estender mais, né? E aí está dito lá. Ele foi desenvolvido para atender crianças com transtornos / distúrbios de aprendizagem, mas também pode atender crianças com dificuldade de aprendizagem e com desenvolvimento atípico, ou seja, contempla uma ampla gama de dificuldades e processos. Alguma consideração, algum comentário? Vamos seguir? Professora Rejane, Oi, é, Regiane. eu, tô, eu, graças a Deus, consegui ler essas páginas do livro e eu quero até agradecer, porque, assim, é uma linguagem fácil, entendeu? Sim, Uma linguagem que deixa a gente compreender, entendeu? Uma fácil compreensão. Aí, assim, eu, durante meus horários do almoço, eu pegava um pouquinho a cada dia. Então, assim, deu para eu fazer tranquilamente o fórum e ter um bom entendimento. ótimo, Regiane. É agradecer mesmo. Excelente. E obrigada por você me dizer, né? Porque aí eu fico sabendo que eu devo continuar adotando esse recurso, né? Que eu gosto. E porque, assim, diante dos dias a dia da gente, né, acaba a leitura facilitando quando ela tem uma linguagem acessível para todos, né? Sim, sim. Aí, no Obrigada. caso, mas aí assim, tem essa leitura acessível, você lê, se apodera das coisas e vai em busca Isso, de mais, né? Vai isso, tendo não, com certeza. Mas o que eu digo é desafio. assim, a gente pegando uma leitura onde a gente consegue
abrir o nosso conhecimento, as que Aham. vierem depois, já, a gente já está com o conhecimento prévio sobre o que Isso. a gente já leu, né? Aham. Então facilita bastante. Você já tem um caminho, né, andado. É. E esse curso, eu vou dizer aqui até para a professora Cândida, viu? Muito obrigada por toda a contribuição, sempre nos acompanhando, nos orientando. Tem me ajudado muito nos concursos, viu? Olha, Cândida, aí. Esse último de Dores, eu, graças a Deus, fiquei classificada e me ajudou bastante. Parabéns, Luizinho. Alguém escreveu isso Obrigada, mesmo. obrigada, viu? É, e aí, tá vendo aí? Ganhou um elogio aí. Em relação, aí a gente parte para descalculia, né? Veja, é, dislexia, léxico, leitura, descalculia, cálculo. O DSM-4, 5 associou com a dislexia, mas aí progressivamente o que é que se observa, né? É que a descalculia ela acomete muito fortemente as habilidades matemáticas, tá? E aí elas partem de Hudson, né, para fazer essa caracterização geral. A criança com descalculia pode apresentar dificuldades com números, não saber qual é maior ou menor, dificuldades em compreender o sentido de arredondar números, inverter números na escrita de valores com muitos algarismos, dificuldade em reconhecer padrões numéricos e estimar resultados, entre outros. Vejam, eu quero sempre enfatizar isso. É a persistência disso que vai caracterizar, depois daquela avaliação com pessoas de várias áreas, um diagnóstico, não é? Ah, eu tenho dificuldade com número. Bem, sim, tenho dificuldade de aprender. Não é assim, ah, esta criança tem descalculia, né? Não é assim. Não é assim, conforme vocês estão vendo. Dificuldade em compreender questões escritas, dificuldade em compreender o que a questão lhe pede, confunde símbolos das questões, entra em pânico, chuta ou tem um branco quando está sob pressão. Problemas de memória de curto prazo, vejam, dificuldade para se lembrar dos números com os quais está trabalhando, dos processos de instruções de sequências numéricas, dificuldades com representações gráficas, dificuldade em compreender e lidar com gráficos, escalas, linhas e pontos, né? Isso caracterizaria, assim, de forma panorâmica e geral, o que compreende, né, esse transtorno que é a descalculia, né? Que está no DSM-5 associado à dislexia. Oi? Professora, depois Oi. quando a professora abrir um tempinho para tirar as dúvidas, eu tenho uma dúvida em relação a isso. Pode ser Marisa, agora. Marisa, vamos tentar agora? pode ser. Professora, eu tenho uma dúvida. Quando é que a gente vai fazer a diferença? Descalculia é dificuldades com cálculos matemáticos. Dislexia com palavras, letras. Mas quando é que a gente vai descobrir se o aluno ele tem dificuldades de aprendizagem, no caso de linguagem, no caso se ele tem dificuldade mesmo pedagógica, ou se é somente aquela dificuldade de escrita, porque às vezes o aluno ele é especial, ele tem essa dificuldade, porém o professor às vezes tem a dificuldade de saber se é a dificuldade dele ou se é o caso dos transtornos. A minha dúvida é essa. Sim, mas essa dificuldade é a dificuldade real, né? As pessoas lidam com isso que você está trazendo. Na prática, como é que eu vou separar um caso que seria da dificuldade de aprendizagem, que é comum a todo mundo, do caso do distúrbio barra transtorno, né? As autoras começam chamando a atenção para isso. E aí, o que é que está colocado, né? A partir do que a gente está vendo aqui? Que o transtorno ou distúrbio, ele resiste às inovações, aos métodos, a você considerar as especificidades da criança do ponto de vista do seu pertencimento socioeconômico, cultural, seu ethos de classe, as suas questões de origem. Quando você ultrapassa esse interesse pelo que a criança traz,
cria condições para contemplar essas especificidades que dizem respeito à dificuldade. E a criança resiste, persiste, e ela apresenta esses pormenores, aí que liga o alarme para pensar bem, parece que aqui se trata de algo que não é da ordem de uma só de uma dificuldade. É algo mais específico que não tem um fundo social, mas tem um fundo neurobiológico, entendeu? E aí é isso que eu estou falando. Por que eu estou chamando a atenção para essa distinção? Porque, por um lado, algumas pessoas são cuidadosas e reticentes, né, quanto a enquadrar, classificar, encaminhar. Mas, por outro lado, algumas pessoas podem ser bastante rápidas em dizer: tem um problema aqui e é um transtorno, vamos encaminhar, sabe? Como pesar isso? Veja, é na prática. Se você conhece seu aluno, você criou as estratégias que atenderiam ao que se chama de dificuldade de aprendizagem e resistiu, não resolveu e apresentou essas características, não seria mais uma dificuldade, mas um transtorno, entendeu? Não ter para onde encaminhar. Mas aí são outras questões. Entendi. Ficou bem claro, professora. Obrigada. Veja, o não ter para onde encaminhar diz respeito a outra sorte de questões. Veja, é assim, se a gente sabe, é melhor. Pior ainda é a gente nem saber, né? No momento a gente vai conhecer. Agora, o que fazer depois, a partir disso que eu conheço e que eu sei, aí são outras lutas, né? Que assim, claro que a gente sabe das dificuldades, né? Do que está em jogo no atendimento à diferença, no sistema capitalista, nas formas de organização social, no modo como a riqueza socialmente produzida é distribuída. Isso são questões que têm uma magnitude que tem a ver com a escola, mas excede as relações escolares propriamente, porque entra em jogo outros aspectos da sociedade, né, que são mais amplos, tá? Então aqui a gente não poderia tratar disso, mas a gente sabe disso que você menciona aqui, foi quem mesmo? Não tem o nome, só. Professora, Oi. Adinoa, Marina, falando. É, eu tenho uma pergunta assim parecida com a da colega nesse sentido, porque veja, eu trabalho em sala de recursos e eu recebo as declarações, os relatórios médicos, né? E aí tem lá TDAH, tem TOD, tem o aluno com autismo, TDAH, TOD, tá? E aí eu tenho um aluno que ele tem 18 anos, ele é do 9º ano, e ele tem descalculia, e eu digo assim, ele tem descalculia, mas não, no relatório que ele leva para a escola, os médicos não mencionam. Mas veja, ele não conhece dinheiro. E aí eu uso diversos métodos. Eu tenho aqueles dinheiros que são falsos, né? Outras vezes eu imprimo, corto e vou ditando valores. 180, que é para ele colando. E aí ele se perde e começa a rir. Ele ri, aí pega 100, aí diz, e agora? Aí se for de 2, tipo 4, 6, que é o usual para ele, né? Assim, o que ele manuseia, aí ele ainda conta até 10, 2, 4, 6, 8, 10. E aí eu pego o ábaco, boto palito picolé, uso dinheiro, uso tanto, assim, para ele contar em dezenas, uso material dourado, que é para ele aprender a contar em dezenas, em centenas, associando ao dinheiro. E ainda assim ele persiste nessa dificuldade. Aí eu fico comentando com a professora de matemática dele, ela disse que ele não consegue fazer nada com autonomia, né? Ela precisa estar sempre ajudando ele. Sim. E assim, o básico de aritmética ele não domina. Está no 9º ano porque, enfim, eles não são retidos, né? Eles são promovidos. Mas ele lê bem, escreve, tem a letra bonita, mas ele tem a matemática pega para ele. E o que eu queria perguntar era exatamente isso. Tipo, o professor tá ali na lida, no tempo, dia a dia. E aí a gente vê, isso é descalculia, isso é disgrafia, isso é dislexia. Mas quem tem que fazer essa avaliação é uma equipe multifuncional, não é?
É, nós não podemos dizer que tem ou como fica essa questão, porque geralmente eu nunca peguei um relatório de um aluno que ele mencione que ele tem esses calculia, o que ele transtornos. Aham, e quando os sim, neuros pedem que a gente mande o relatório, eu sempre vou indicando, sabe, essas características, pedindo uma avaliação nesse sentido, e eles nunca retornam. Eles só colocam se sim, tiver autismo, se tiver algum. sim. Agora, se for os transtornos que nós estamos estudando agora, eles geralmente não colocam. Sim, você se lembra, Joab, né? Adinoam. Adinohan, desculpa. Adinohan, você se recorda do que Pote falou sobre como a gente tem deixado, historicamente, né, por razões que são óbvias, na mão dos médicos, esse Isso, papel de diagnosticar, de dizer, de controlar. Veja, é muito curioso, por exemplo, que um transtorno ou uma dificuldade, não, um transtorno para o qual exista um remédio, né? Ou seja, a ah, indústria farmacêutica que vai realizar o lucro, ele seja focalizado, ele seja amplificado, ele seja visto pela medicina, né? Ao passo que os outros não. Pelo que você está me relatando, eles são até negligenciados ou desconsiderados, né? exatamente. Nunca retornam, mas a resposta eu vou lhe dizer. Você está pronta para me dar? Você acha que é por quê? A partir das leituras que você está fazendo e tudo mais. Porque nós não podemos diagnosticar ou porque Não, eles não dão? veja, porque não dá lucro, não chama atenção, não dá em nada. Quer dizer, deixa na Não, mão da professora, deixa na mão da pedagoga, quando muito, vai na psicóloga, né? Veja, esse. exatamente. E sabe o que acontece? Vamos diagnosticar o autismo. Eles querem centrar nisso. Ah, Aí, tem que fazer 3 testes. Cada teste um custo altíssimo. aham, Aqui na região que eu trabalho, tem um neuropediatra que atende pelo SUS, é aquela fila enorme. E as sim, mães, para conseguirem esse diagnóstico fechado do sim, autismo, tem que fazer esses testes, aí tem a consulta, cada teste são R$ 350. olha Aí, aí. no caso, são 3 testes, a consulta, que é 200 e pouco, e as mães têm que passar por isso. Por quê? Porque vai levar para a Previdência para receber o benefício. Então, eles dão a esperança à mãe de tem que pagar porque ele vai receber um benefício. Entendeu? Agora, a questão de se importar com o desenvolvimento na aprendizagem da criança não existe. Aham, Aí nós não podemos diagnosticar que estamos sentindo a necessidade de ter um tratamento especial, de ter uma indicação de um reforço positivo para que aconteça a aprendizagem na vida daquela criança e a gente fica de mãos atadas. sim, Porque, até no porque. caso, até a família vai se importar apenas com a pensão, Loas. Aham, isso. Então, veja, gente, não sejamos ingênuos, né? Ninguém é bobo. É dinheiro, é lucro, é a vida. A gente tem que ver isso. Quer dizer, não dá para desconsiderar, vivendo numa sociedade capitalista, que o dinheiro permeia e invade todas as relações de todas as naturezas, né? Não é que nós não somos demônios nem anjos, né? A gente está vendo o mundo e os médicos estão longe de serem os bons mocinhos, né? Que eles querem que a gente pense que eles são, né? Estão Professora longe. Delma, a senhora me permite uma parte? Por favor, cara. Eu trabalhei durante uns 16, 17 anos no Centro de Referência de Educação Especial, e aqui em Sergipe, que tem em Aracaju, e a gente tinha um processo com a equipe multidisciplinar para avaliação e diagnóstico. Então, a gente ficava muito preso na questão do médico. Mas eu queria chamar a atenção também que, como eu tenho essa convivência de avaliação, diagnóstico, isso para mim sempre foi muito clara. Então, eu estava fazendo uma disciplina na universidade, na pós-graduação da UFES, e eu fui extremamente criticada por digamos assim, somente ver o lado médico e não ver o lado pedagógico. Porque como eu sou também da área de saúde, técnica em enfermagem na outra profissão que eu tenho, então eu estou muito focado nessas duas Aham, questões, da aprendizagem e da área de saúde. Então, para mim, é uma coisa bem tranquila.
Mas eu fui duramente criticada, por isso que eu preciso fazer essa parte, para pontuar que, às vezes, a gente faz só crítica pela crítica e não reconhece, não se posiciona também, compreendendo que é uma questão de poder que o médico pegou para ele, e a gente sabe que ele não tem esse conhecimento todo da parte pedagógica, neurobiológica, que a gente está em contato, e ele pegou essa demanda para ele, e muitos outros profissionais só ficam questionando, não, mas é área de saúde, é área médica, mas estão imbricadas as duas. E a gente vê isso principalmente com as questões da área de educação especial e psicopedagógicas. Mas enquanto a gente ficou criticando, eles correram atrás para ter um básico de uma leitura em alguns contextos e trabalhar com essa questão que a gente ficou se limitando, é o olhar médico, a gente é o olhar pedagógico. Eu acho que a gente tem que ter o olhar, se a gente trabalhar com a parte de educação especial, de dificuldade de aprendizagem, transtornos, tudo, a gente tem que ter um olhar também para esse outro lado da área de saúde. Nem que seja para saber criticar, porque não adianta nada a gente só ficar, como eu escutei muito lá, a visão que eu tive era de que eu era o ETzinho da pós-graduação, porque tinha essa percepção da área de saúde e educação. E quem me salvou foi justamente uma professora, que disse, olha, meu filho teve um problema de saúde, ele ficou muito tempo em cima de uma cadeira de roda, e a professora foi perguntar para ele como é que ele conseguia tirar 10 só porque ele estava na cadeira de rodas. Então, tem algumas coisas que a gente precisa se instrumentalizar para poder criticar com base. Desculpa, eu Sim, tinha que fazer essa colocação para poder aproveitar o momento de formação de todo mundo e dar contexto. não, Cândida, eu agradeço, é importante. Meu Deus, ela botou. Veja, não, claro, Cândida, você fala de uma coisa que, assim, a gente sabe que o poder médico se estabelece, tem uma certa história, né? Mas você não tem que, você deve considerar também, né, que no jogo, no interjogo, que a crítica que eu estava fazendo, não é justamente ao saber biológico, fisicalista, que é necessário. Nós somos hardware, nós somos animal, nós temos uma fisiologia. A gente tem um hardware, um plano genético, a gente tem um design também, que é da espécie humana, e o médico ele compreende, ele estuda isso. A questão não é essa, pelo menos do ponto de vista da crítica que eu faço, mas me conectando com isso que você disse, é quando a gente coloca o acento no aspecto, né, conforme Dinoa falou, e desprivilegia outros porque não são interessantes, né? Não dá lucro. Então, é preciso pensar que as crianças todas deviam ser contempladas e assistidas em sua diferença. Mas ela disse, não, há um privilégio para certos acontecimentos porque eles estão conectados com transformações na vida material das pessoas. Uma vez tendo esse diagnóstico, elas vão ter o LOAS. Então, é uma conexão perversa, né? E ela dá um testemunho da prática dela, que as questões que ela coloca nunca são consideradas, né? Porque não tem remédio, não tem algo que venda na farmácia. No dia que tiver, aí o foco vai ser focalizado. A gente não pode desconsiderar isso, porque seria ser ingênuo. Porque tem uma ingenuidade que eu também acho terrível, que é uma submissão irrestrita ao que o médico diz. E uma certa subserviência, né? Sem chamar atenção para isso que vocês estão dizendo. Eu conheço meu aluno, eu estou ali no dia a dia, eu tenho algo a dizer, mas, claro, Cândida, a gente tem que estudar e ser tecnicamente consistente, até para se contrapor a isso que você chama do saber do médico. E, veja, correram atrás, mas a gente sabe que tem muito médico que é bem complicado, viu, também. Não é essas coisas todas, não. É porque, em relação à medicina, há uma certa ideia de que eles são um grupo homogêneo, um grupo excelente, mas é falso. Tem médicos muito fracos e inconsistentes também, né? Eu acho que em todas as áreas tem pessoas muito consistentes, muito bem formadas e o contrário, e também a maioria não está nem aí, não é bem formada, é inconsistente. Eu acho que a medicina não foge disso, Cândida, mas o problema é que eles são um grupo de poder, não é?
Você concorda? E aí a gente vive assim, nesse estado de coisas que vocês sabem. Mas a ideia aqui, claro, que é resguardar e defender a formação, que você chama a atenção. E eu acho importante também, veja. Eu sou uma pessoa que se preocupa muito, né, com a formação e com a consistência. Eu acho que é muito bom, foi muito bom você falar isso, né? Para a gente não ficar só nessa coisa de malhar o Judas, né, Cândido? Sim, verdade. Porque, assim, como você disse, jogar pedra no telhado dos outros é fácil, porque aí é ser inconsequente. Com certeza. Inconsequente é muito fácil sair criticando, né? É muito fácil ser pedra, né, Cândido? É Professora, difícil ser Sim, telhado, né? verdade. professora, Mas me permita uma parte. foi. Eu desliguei o meu microfone, pode falar. Existe ainda uma outra realidade também. Não sei se as colegas vão concordar comigo, mas a gente também, enquanto professor, enfrenta na sala de aula a negação dos pais, de alguns pais. Enquanto tem uns que a gente percebe que quer correr atrás por conta do benefício, também tem outros que negam. E essa é uma problemática também, porque a gente quer tentar avaliar, encaminhar para avaliação, mas aí há uma grande negação de alguns pais e que não concordam, acham que não tem nada a ver, que eles eram assim, que puxaram o pai, puxaram isso e aquilo. E aí a gente tende também a trabalhar com esse aspecto, às vezes nessa certeza, nessa falta do diagnóstico, na verdade, nessa ajuda, né? Nessa afirmação, nesse diagnóstico realmente. Porque se já é difícil trabalhar criança diagnosticada, muito mais difícil é você trabalhar uma criança no achismo. Eu acho que tem, eu acho que pode ser, eu acho que. Então, essa é uma problemática que também vivenciamos, pelo menos eu vivencio, já vivenciei e continuo vivenciando na sala de aula. Eu agradeço sua participação, não vi seu nome, viu? Mas é isso mesmo. É por isso também que essa ideia de a gente estudar, Então, né? Oi, professora Gisele, sou professora de alfabetização. Giselma. Isso. Obrigada, Giselma. Por isso também é importante a gente, cada vez mais, né, dominar os conhecimentos, né, para a gente ultrapassar essa dificuldade. Sim, Adilane, com certeza. É sensível para os pais, né, com conhecimento e sensibilidade, né, para que todo mundo aprenda. Em relação ao modo como lidar, atender o aluno com discalculia, né, volta àquilo que a gente estava falando antes. Vejam, fazer uso de instruções breves e claras, observar o vocabulário usado, observar o contraste nas figuras, não apresentar muitos exemplos de uma única vez, fazer uso de folhas coloridas ao utilizar material impresso, não colocar muitas atividades na mesma folha, usar cores e desenhos para ajudar o processamento da memória de curto e de longo prazo. Ingrid, seu áudio tem uma ave, né? Vocês concordam que também neste caso, essas medidas que eu acabei de mencionar, elas contemplam a todo mundo, não atrapalham ninguém e que podem ser ampliadas para o grupo todo? Fazer uso de canções para ajudar a memorizar regras, entre outros, são recursos que são perfeitamente, né, possíveis de ser usados. Não vai criar dificuldade para quem não tem transtorno que a gente considera, né? Bem, a gente está indo para a desgrafia. É o pássaro, né?
Pronto. Olha que curioso, disgrafia, né? É conhecido como letra feia. Vocês imaginavam que havia esse transtorno? Mas vejam as especificidades dele, né? Se vocês já lidaram com isso. Se caracteriza como uma grande dificuldade em escrever, levando o aluno a exceder o uso de força sobre o papel durante a escrita. Eu tinha colegas que chegavam a rasgar a folha do caderno de tanta força que a pressão colocava. Apresenta grafia diferente para a mesma letra ou fragmentações incorretas nas palavras. Segundo Hudson, né, a disgrafia pode ser de três tipos: espacial, pode ser uma disgrafia de processamento, ou pode ser uma disgrafia que está com texto motora, tá? As autoras consideram importante lembrar que a letra feia também pode ser reflexo de questões culturais, socioeconômicas e emocionais. Portanto, conversar com a criança, conhecê-la melhor, pode ser parte importante para que ela supere suas dificuldades, né? E como é que eu atenderia esse aluno com essa dificuldade, não, com esse transtorno, né? Evitar o emprego de exercícios de caligrafia. Aí veja, aí já vai ser uma coisa muito mais específica, né? E fugir um pouco ao que eu vinha delineando antes. Bom, os exercícios de caligrafia são muito comuns num momento específico da nossa formação. Só que o aluno com disgrafia fica sendo tortura, né? Adaptar os materiais utilizados na aula conforme as habilidades motoras apresentadas, permitir que essa criança faça uso do tipo de letra que ela se sentir mais confiante e confortável, né? E aí, no caso, seria uma abertura que não atenderia ao grupo maior, porque ela vai poder fazer letra bastão, cursiva ou imprensa, fazer uso de tecnologias assistivas, se precisar, né? E o autor também pontua a necessidade de flexibilizar o tempo para o exercício de escrita, permitindo que os trabalhos sejam apresentados de formas diferentes das tradicionais. E aí a avaliação seria pelo conteúdo e não pela aparência. E ele chama a atenção que pode ser que seja necessário um terapeuta ocupacional, psicopedagogo, que pode contribuir para melhorar o desempenho de casos nos quais há grande comprometimento. Podemos seguir? Coisas no chat. Ingrid, seu áudio. Certo. Isso é de novo. Bem, a gente chega agora, né, num transtorno que é bastante pop, né, que é o TDAH. Para o TDAH, existe uma prescrição médica que, em alguns casos, tem uso. E vocês sabem qual é a substância? Já sabem? Que é até bastante falada, né? Sabem, pessoas? Ritalina? Exatamente. A substância da Ritalina é o metilfenidato, tá? Tem outro nome comercial, eu esqueci, acho que é Concerta. Tem um laboratório que é Ritalina e outro é Concerta. Vocês devem ter se lembrado de como o Pote se dirigiu, né, a essa questão da medicação, e ela usou, isso, Concerta, exatamente. Ela usou esse termo, ó, medicalização, que é diferente de medicação. Sempre eu vou ficar citando os textos anteriores, né? Isso. Vejam, em relação ao TDAH, o TDAH é um transtorno que tem sido bastante discutido nos últimos anos, né? Bem, eles apontam o diagnóstico como sendo difícil. Por quê? Porque muitos sintomas e comportamentos se assemelhariam presentes no TDAH, né, com hiperatividade, a outros tipos de transtornos e distúrbios. Também há muitas controvérsias em torno do diagnóstico de TDAH. Por quê? Porque uma vez TDAH diagnosticado, pode haver a prescrição do metilfenidato, tá? Então,
e outra coisa que esses diagnósticos suscitam, né, essa proliferação, é que a criança pode se deparar com um contexto muito diferente no qual está acostumada a se comportar, no qual está acostumada, né, na família, nos ambientes fora da escola, e se comportar de uma maneira que possa ser considerada inadequada aos olhos de alguns professores, tá? Então, em torno do TDAH tem assim uma certa controvérsia, tá? TOD também, transtorno positivo desafiador também. E esse transtorno TDAH se caracteriza como, né? Pelo quê? Por comportamentos inadequados, impulsivos e hiperativos, associados a dificuldades em manter a atenção e a concentração. Assim, embora não seja necessariamente um transtorno barra distúrbio de aprendizagem, geralmente impacta negativamente sobre ela. Veja, o TDAH ele está aí ocupando essa posição mais especial, né? Por essas razões que eu acabo de dizer. Então, ele é compreendido como de 3 tipos diferentes, conforme os sintomas. Sim, Cândida. Quer falar alguma coisa, Cândida? Quer precisar mais isso, por favor? Não, só para lembrar, porque assim, eu tenho encontrado alguns colegas da educação que não têm conseguido, por ter filhos com TDAH, conseguirem, digamos, redução da carga horária de trabalho, né? E aí passa por junta médica, eles ficam assim horrorizados, como que não conseguem, se a criança mesmo, ela é o nível mais alto do TDAH, não relaxa de jeito nenhum, e tem um pouco até do TOD, mas não consideraram como criança com deficiência. E já assim, pelas características que o meu colega passou para mim, ele já está num nível bem, bem severo, sabe? Mas o que eu achei que faltou o médico mesmo para fazer a avaliação, mas o que eu achei muito interessante, por isso que eu também fiz questão de colocar, foi que a psicopedagoga que atendeu colocava as características todinhas de uma deficiência intelectual já para o médico. Ele não teve também esse retorno. Eu queria também colocar isso, porque às vezes a gente fica sem querer fazer um papel e sem, por acaso, não receber o retorno. É interessante para a gente também faça esse papel, né? Para que ele pelo menos busque a coisa e também demonstrar o que a gente está estudando. Certo, certo, mas essa questão que você menciona do TDAH e do TOD, ela é já amplamente aceita, sem controvérsias, ou dependendo do profissional, considera ou não, porque a depender da literatura, porque é um... A parte médica compreende TDAH, não deficiência, é um transtorno apenas. Diferente do TOD. O TOD é considerado. Sim, mas se a gente vai olhar, conforme você chama a atenção para os efeitos, né? Aí não entende por que não seria o caso de os dois terem um tratamento de deficiência. Também entendi, eu também tenho essa mesma ideia, mas não compreendi porque o do médico, o olhar médico para o TDAH não é também já incluído como o TOD. Infelizmente. Sim, não é o olhar que o TOD recebe, né? Não está recebendo ainda, infelizmente. Professora, Oi. Eu tenho uma dúvida. Meu nome é Marisa. Tá me escutando bem? Eu estou, Marisa. Então, eu tenho um prazer também de conhecer a professora Cândida, né? E eu conheço também como uma ótima profissional. Profissional dentro da área da educação inclusiva, colegas, né? como também da educação da saúde. Por isso que eu tenho muitas dúvidas. Como a gente, como professor na área pedagógica, porque na área médica, cada um assume seu papel, né? Como na área médica, eles têm um olhar como se o TOD e o TDAH fossem coisas de rico. Na área médica, não, tem essa visão. Por exemplo, mas quando o médico é da área, por exemplo, se for um médico da área, ele faz a distinção. Mas voltando para a área educacional, nós, como professores, nós temos também, às vezes, um olhar de dizer que
aquela criança é birrenta, ela está fazendo de propósito, e tem muitos profissionais que têm essa visão, como pedagogo, como profissional da área. Então, eu gostaria de uma intervenção pedagógica nesse sentido. Como a gente, de maneira pedagógica, pode ter uma base mais firme a partir dos relatórios que venham, né? Porque quando você diz que um menino tem TOD, tem um relatório que comprove isso. Quando você diz que o menino tem TDAH, tem um relatório que comprove. Então, como nós, profissionais da educação, podemos ter um olhar mais pedagógico em relação a isso? Marisa, o que você chama de olhar pedagógico, né? São essas coisas que a gente está tentando construir aqui e que, em cada caso, né, as autoras estão tentando trazer na prática como seria o nosso papel. Agora, por outro lado, você também tem que concordar que, digamos que eu tenho TOD e você também, certo, Marisa? Assuma Ok. aí. Estamos ambas diagnosticadas. Existe um conjunto de sinais e sintomas que a gente atendeu, né? E que estão no DSM-5 para encaminhar esse diagnóstico, mas, por outro lado, o modo como eu expresso o meu e você expressa o seu não vai guardar especificidades por sermos pessoas diferentes? Então, Até ali, diferente. no caso, você lá na turma, mas tem regras gerais, né? Que estão colocadas aqui para o caso do TOD. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas se a Tá bom. gente não chegar, a gente já pode partir desde já, né? Né? O que seria para você lidar com, primeiro, que quem tem TOD, né? Alguns desses transtornos que a gente viu aqui, é recomendável que a criança seja acompanhada por terapeutas ou psicólogos, tá? Já é uma coisa que já é amplamente aceita e defendida, né? Aí eles vão dizer, aprender a desenvolver autocontrole, aprender a lidar com aquilo que lhe parece desafiador, provocativo. Seria mais no sentido de um autoconhecimento para aprender isso, né? Nesse espaço mais reservado de um atendimento psicológico. Mas e nas salas, no dia a dia? E o que é que eles estão falando que pode ser feito, né? Que eles reputam que tanto serve para os casos de TDAH quanto para os casos de TOD. Esclarecimento quanto às regras da sala de aula, atuar de forma contextualizada às condições socioeconômicas e culturais da criança, porque, veja, pode ser que no contexto delas aquilo seja normalmente e aceito, está tudo bem, para a família dela, para o ambiente cultural de criação. Mas na escola, não, né? Então, se a gente entende que lá é aceito, mas aqui não vai bem, porque é um contexto com regras específicas, considerar essa passagem ajuda a você saber que a criança está reagindo assim também por causa disso, por causa desse descompasso entre o ambiente dela fora da escola e o ambiente na escola, tá? Isso também serve para o TDAH, né? Propor combinados para a turma, fazer uso de abordagens multissensoriais, entre outros, né? E eles enfatizam essa questão da cultura familiar e verificar, veja, se a criança não se encontra em alguma situação de risco que pode estar desencadeando esses comportamentos desafiadores, né? É isso, né, Marisa? No caso, o que fazer ali, no caso a caso, né? É ir se organizando para atender ao que acontece, mas sabendo dessa coisa mais geral que pode se dar, né? Se você conhece, na hora que a coisa se apresenta, você pode ter uma ação mais orientada, sem arroubos e sabendo mais ou menos o que você está fazendo, né? Mas, em termos de regras gerais, são essas que estão apresentadas aí, no sentido de que não há uma receita, né? Uma prescrição. Ah, vamos fazer assim e necessariamente vai dar certo. É ir testando, tentando e vendo como é que a criança, naquele contexto, responde à sua iniciativa, né? Obrigada, professora. Foi respondido. É por aí, nos casos todos, né?
coisa geral, né? Vocês vejam que, na conclusão, os autores também chamam atenção para isso. É, a gente está se encaminhando para o final, tá? Foram fazendo considerações, né, ao longo do nosso encontro. Eu queria saber se vocês têm algo assim mais específico em relação, porque a partir da intervenção de Cândida, eu acabei tratando o TDAH e o TOD de forma mais ou menos aglutinada, mas uma coisa que eu queria destacar, né, e que diz respeito também ao avanço do conhecimento e às expressões, né, do transtorno nos diferentes lugares, é que, inicialmente, se pensava, tem uma coisa muito interessante aqui, deixa eu ver aqui, é uma coisa que eu queria chamar a atenção. Bem, o TDAH mais desatento, mais hiperativo, o misto. Há uma divisão aí de gênero, né? A partir dos casos diagnosticados, a menina costuma apresentar a faceta mais desatenta e o menino, o hiperativo é considerado mais raro, e o TDAH misto, que seria desatenção e hiperatividade, é mais comum em meninos, né? Bem, era isso que eu queria destacar, né, em relação a essa recorte por gênero. E vejam como é interessante também essa expressão social. Por isso que é biopsicossocial, né? Como é que a menina vai expressar isso, né? Ele acomete de um modo, uma expressão de gênero. Nós temos uma educação diferente pelo fato de ser menino ou menina, né? Então, isso vai entrar em jogo quando a gente expressa, né? O modo como a gente sofre, o modo como a gente expressa a dor. O fato de sermos meninos ou meninas estabelece aí uma diferença, né, na resposta. Em relação ao TOD, que é o último transtorno, essas autoras desse texto, elas consideram que as discussões são mais recentes, tá? Mas são tão controversas quanto em relação aos debates sobre o TDAH, pelos mesmos motivos. O comportamento da criança frente ao sistema de regras de comportamento que ela desconhece e pode não compreender e aceitar. Assim como o TDAH, trata-se de um transtorno/distúrbio que pode atrapalhar o aproveitamento escolar e os processos de aprendizagem. E como é que o TOD se caracteriza? Comportamentos desafiadores, irresponsáveis, agressivos, com dificuldade para assumir erros e responsabilidades, presença de humor irritável e índole vingativa, tá? O TOD pode ainda apresentar as características de crueldade com animais ou crianças menores, destruição dos pertences de outras crianças, crises de birra e de desobediência, condutas incendiárias e roubos, tá? Bem, é isso, né? Eu já falei sobre o modo como lida a partir da pergunta de Marisa e me coloco, então, nesse momento que eu considero a finalização do nosso encontro, nesses 15 minutos, à disposição para a gente discutir alguma questão, né? Também estou cansada. Vou ficar observando e vamos ver como que a gente se encaminha, né, para o fechamento do nosso encontro síncrono de hoje, tá? Estou aqui à disposição. Professora, por mim foi bom, porque assim, eu tinha feito a leitura do material, acho que todo mundo fez. E os elogios são os mesmos, é um material de uma leitura gostosa, né? Aquela leitura que vai nos levando. E com os esclarecimentos e com as discussões realizadas aqui na sala, a gente teve até aquelas duvidazinhas que ficaram no decorrer da leitura, a gente foi tirando em ouvir as colocações dos colegas. Para mim, foi ótimo e está contemplada até as dúvidas que eu tinha que tinha nascido em mim no período da leitura.
Obrigada, Dinó, por você falar, né? Seu feedback. Uma coisa que eu coloquei, é a de Noan, de novo. Uma coisa que eu coloquei aí no, no chat, Risperidona. Sim, sim, da medicação, porque todos eles tomam essa mesma medicação. Quem é autista, quem tem TDAH, todos eles tomam, só que a dosagem é diferente, o horário. Aí quando a senhora falou, eu ia responder. Respiridona, eu não sei qual é a composição, não, mas eu já li sobre a medicação, né, que é a questão do bipolaridade, irritabilidade, mas assim, eu já observei também que é o mesmo médico, praticamente atende todas aquelas crianças, e é a mesma medicação. Às vezes eles diminuem a medicação, os meninos ficam mais irritados, aí as mães ficam preocupadas. Eu digo, não, mas é porque tem que ter uma adaptação, tem que esperar, porque elas querem mudar, voltar à dosagem que estava dando antes. sim. Mas eu não conhecia esses outros, não, que a senhora falou e as meninas falaram aí na aula. Aham. No caso do TDAH, metilfenidato é para o TDAH, né? Sim. E nem tem a risperidona, às vezes, ela é prescrita para outro tipo de dificuldade, né? Não só essa, autismo, mas o metilfenidato é TDAH, aí toma a Ritalina ou conserta, né? Conforme vocês disseram, que é para o foco. Aham. A indústria farmacêutica, ela deve ter várias substâncias, né? E aí algumas são mais prescritas. Ó, houve uma época que eu estava pesquisando essas questões e, para minha surpresa, a gente era o segundo país no consumo de Ritalina. Eu não sei como está, só perdia para os Estados Unidos. Eu acho que a gente é primeiro agora. É Cândida? É isso? Eu acho que a gente já está em primeiro pela quantidade. Pois é, pessoal. Se vocês não tiverem mais assim considerações, eu acho que a gente Tem chegou uma num. dúvida sobre o trabalho que alguém postou aí. Ah, é? Agora, Onde? postou agora. Agora mesmo? E qual é a dúvida? Eu não vi, não. Ah, professora, sobre a Estamos. próxima atividade avaliativa, eu entrei às 20 horas, não peguei a primeira meia hora. Vi que continuaremos com os artigos e pelo planejamento, até já imprimi. Terá fórum? Sim, a gente vai ter fórum, sim. Inclusive, lá no primeiro planejamento que a professora Mônica, as tutoras passaram para vocês, eles detalham, né, que vai ser fórum. Mas eu enfatizei no início, Isabela, que eu tinha mudado a data de entrega do trabalho final, não foi? Que ficou para 21 de janeiro, e a gente conversou sobre ser individual ou em grupo, mas será fórum, sim. E também eu já disse lá no terceiro bloco que a ideia é que a participação no fórum, agora nessa terceira semana, já seja um aquecimento para o trabalho final. Porque a questão do trabalho final é a questão do fórum, entendeu? E vai ser assim até o fim agora. Sempre no sentido de vocês irem progressivamente refletindo e refinando, para depois estar com o trabalho quase pronto. Entendeu? É isso, Isabela. Viu? Então, eu contemplei, era isso, né? Não foi isso? Foi? Eu não tinha visto, não. Qual é o prazo do Foi. fórum? Qual é o prazo do fórum, minha gente? Que o pessoal reclamou.
Na fase do fórum. Bem, atendendo a pedidos e conforme eu mesma disse, vai até quinta-feira, lembram? Vocês viram, né? Viu, Andréia? Isso, Cândida. Exatamente, dia 28. Então, pessoal, podemos ir, podemos nos despedir nesse dia 22. Ai, meu Tchau, Deus, tchau, professora. Boa noite a todos. Tchau, agradeço a vocês, né, por terem ficado até agora, agradeço pelas participações, né, e por me ajudarem aí construindo essas noções com vocês. Boa noite, né, pelas intervenções, pelos refinamentos, pelo que trouxeram, né, que aqui e ali corrige o tratamento que eu possa ter dado, né, eu agradeço a vocês, tá? Também, muito. Boa E aqui noite, gente. Bom Natal, bom Ano Novo, viu? é bem lembrado. Feliz Natal, Feliz com certeza. Natal. Feliz Natal. Saúde e paz. Tchau, gente. Boa noite. Um abraço. Feliz Natal. Natal. Boa noite a todos. Boa Feliz noite. Natal e Ano Novo. Obrigada. Feliz Natal a todos. Ai, vixe, meu Deus, acabou. Ai, minha cabeça. Não, acabou. Graças a Deus. Poxa. Aí não. Mentira. Porque eu esqueci.